Oi, galera. Espero que vocês estejam bem, né? No momento estamos passando por uma dificuldade e para enfrentarmos é necessário que fiquemos de quarentena. Mas isso não implicará na aquisição de conhecimentos. Continuaremos as nossas aulas, sendo que por esse canal. É o que temos, ainda bem, que por esse canal. Hoje eu falarei sobre as construções que estão na página 31. Página 31 do livro tem aí algumas construções. Essas construções é necessário que eu apresente para vocês. Não adianta nada eu enviar apenas o gabarito e não ter o passo a passo aí de como foi realizado. Então, está assim, número 19, página 31, construa os polígonos conforme os modelos. Então, eu tenho esse polígono e tenho um outro polígono que está abaixo desse. Conforme os modelos, use o compasso para transportar medidas e traçar mediatrizes. Então, eu terei que traçar mediatriz. O que é mediatriz? Lembre-se que para fazer construções é necessário que eu saiba o conceito, né? Então, eu tenho que saber aqui, ó, o que é mediatriz. Mediatriz é uma reta, né, que passa justamente do ponto médio. Beleza. Em seguida, eu vou analisar aqui, ó, o meu polígono. Esse polígono aqui, ele é um quadrilátero, né? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 lados. Os lados dele, quais são? DE, EF, GH e HD. Ótimo. Analisando a parte interna desse polígono, eu tenho duas diagonais. A diagonal EG e a diagonal DF. Analisando cada diagonal, né, eu chego à conclusão que aqui, ó, nesse ponto, chego à conclusão que aqui é o ponto médio da diagonal DF. Por que é o ponto médio? Porque daqui para cá foi colocado 3 centímetros e desse ponto até o F foi colocado 3 centímetros. Analisarei agora a diagonal GE. Diagonal GE. Esse ponto aqui é também o ponto médio da diagonal GE. Por quê? Porque do G até esse ponto eu tenho 3 centímetros. Desse ponto até o E eu tenho 3 centímetros. Então, eu tenho aí duas diagonais, né, que são congruentes, que se cruzam num ponto médio. Que polígono é esse em que as suas diagonais são congruentes e se cruzam num ponto médio? Vamos primeiro aqui traçar e depois a gente vai descobrir que polígono é esse, tá? Já tracei aqui o segmento DF, que é referente a essa diagonal aqui. Se eu tenho esse ponto médio, isso quer dizer que eu tenho que traçar aqui, ó, uma mediatriz. Por que uma mediatriz? Porque essa mediatriz aqui, ó, vai passar no ponto médio e, além disso, eu determinarei sobre ela essa diagonal EG. Então, vamos começar. Se eu vou traçar ponto médio e vou traçar automaticamente a mediatriz, então eu preciso do compasso. Preciso aí do compasso. A abertura do compasso será maior que a metade do segmento DF. Professora, preciso medir e vir com a régua? Não, nós faremos a construção aí com compasso. Vocês já sabem traçar perpendiculares, se sabe traçar perpendicular, sabe traçar ponto médio e, consequentemente, vai saber traçar a mediatriz. Por quê? Porque o raciocínio é o mesmo. Então, ponta seca em D, abertura maior que a metade. A metade de DF é mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos. Então, maior do que essa metade. Então, já está aqui. Traçarei um arco acima do segmento e um arco aqui, ó, abaixo do segmento. Com a mesma abertura, traçarei agora em F. Ponta seca em F, ó, mesma abertura. Tracei aí, ó.
vou ligar esses dois pontinhos aqui, esse ponto nesse ponto. Então, eu vou ligar. Liguei. Liguei aí. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho DF. Olha aqui, ó. Vê se não deu certinho o ponto médio, ó. Do D até esse ponto, 3 centímetros. E desse ponto até F, mais 3 centímetros, totalizando 6 centímetros. Essa é a diagonal DF, desse polígono aqui. Agora, eu traçarei a diagonal GE ou EG, bem aqui. A partir do ponto médio, a partir desse ponto médio. Desse ponto ao G, eu tenho 3 centímetros. Então, aqui, ó, é só fazer o quê? O transporte, ó, daqui até aqui, 3 centímetros, ó. Só vou transportar. Professora, eu tenho que ficar... o meu arco tem que ficar passando no ponto desse arco aqui, ó. Desses arcos aqui, nesse ponto, o meu arco? Não, não. Ele pode ficar acima desse ponto ou abaixo desse ponto. Depende do tamanho da mediatriz referente à abertura do compasso. Em seguida, farei a mesma coisa desse lado aqui, ó. Mesma coisa. 3 centímetros, não é? Já possuo aqui 3 centímetros. Agora, ó, marquei esse ponto e esse ponto. Esses pontos aqui tem nome, ó. Esse ponto aqui é o ponto E. E esse ponto aqui é o ponto G. Então, eu tenho aqui ponto G e ponto E. Já construí. E agora, o que falta eu fazer aí para terminar o meu quadrilátero? Ué, falta eu traçar aqui, ó, os lados, né? Então, eu vou ligar aqui, ó, o D no G, o E no F. E depois, tá faltando? Está faltando. Ligar quem? D no E. E em seguida, G no F. Está aí. Agora, vamos analisar que quadrilátero é esse. Ó, vamos ver as medidas dele aí, ó. Eu tenho 4,5 de lado do EF, GF 4,5, DG 4,5 e DE 4,5. Então, todos os lados são iguais. Que quadrilátero é esse? É um quadrado, né? Então, eu tenho o conceito aí de quadrado é o seguinte: o quadrado tem todos os lados iguais, tem as diagonais congruentes e elas se encontram, né? Elas se interceptam aqui, ó, num ponto médio. Então, elas são diagonais, né? Que se interceptam aqui, ó, no ponto médio. Diagonais congruentes que se interceptam no ponto médio. Muito obrigada. Até a próxima aula.